A paz do Senhor, crianças. Tudo bem com vocês? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família de vocês. Estamos aqui mais um domingo, eu, tio Anderson, a tia Luciana, estamos muito felizes aqui e que Deus abençoe vocês nesse domingo tão maravilhoso. Já quero aqui, agradecer os nossos visitantes, aqueles que têm sempre acompanhado nossas aulas, nossas crianças também dos primários, os papais, as mamães têm sempre acompanhado aqui com a gente. Deus abençoe vocês. E aproveite agora, antes da gente orar, antes da tia Luciana também falar, aproveita aí para deixar o seu like, tá certo? E depois que acabar essa aula, também aproveita para compartilhar para aquele amiguinho que precisa de ouvir a palavra de Deus, tá certo? Então, seja bem-vindo você, seja bem-vindo aos nossos visitantes, não é verdade, tia Luciana? Verdade. Ei, crianças, tudo bem? Paz do Senhor. Hoje nós vamos ter a lição da revista dos primários. E a nossa lição hoje, crianças, é muito linda. É Ananias, um herói evangelista, né, tio Glórias Anderson? a Deus, verdade, tia Luciana. Lição número 12. Glórias a Deus. Então, vamos orar nessa orar. mesma comunhão, nesse espírito de união. Que Deus abençoe você aí, tá bom, crianças? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai eterno, nesse domingo tão maravilhoso, nesse dia tão especial, a qual o Senhor fez para nós. Nós oramos para que a Tua palavra, ela, Senhor, alcance os nossos corações. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando cada criança, cada família que está nos assistindo nessa manhã. E que o Senhor possa realizar a Tua obra poderosa na vida e no coração de cada um de nós. É o que nós te pedimos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, tia Luciana. Amém. Bom, agora vamos orar o caderninho, né? Isso. Vamos lá, crianças. Nós vamos orar o caderninho do dia 21. Vamos lá? Tá todo mundo com o caderninho de oração aí? Espero que sim. Vamos lá, então. Salmo 21, 13. Devemos louvar a Deus, Ele é forte e poderoso. O Senhor Deus, ó Senhor Deus, nós te louvaremos por causa do teu poder. Nós cantaremos e louvaremos a tua força. Orando os salmos. Senhor, me ajude a sempre agradecer por tudo que tenho. Quero louvar ao Senhor, porque é muito especial para mim. Eu te louvo, meu Deus, por tudo o que o Senhor faz por mim. Agora nós vamos orar pelas crianças de Bangladesh. Senhor, que as crianças de Bangladesh possam ser alcançadas pelas pequenas igrejas e pelos grupos secretos, que elas possam conhecer o Senhor Jesus. Amém? Amém, tia Luciana. Que Deus tenha misericórdia das crianças lá de Bangladesh. Isso. Que Deus tenha misericórdia de nós aqui também no Brasil, crianças. Bom, agora é o nosso momento de ofertar, não é verdade, tia Luciana? Isso. Vamos ofertar com alegria. Você que é da nossa igreja já sabe como é que faz. Você que está nos visitando, se você quiser também ofertar ao Senhor, se quiser ajudar a nossa obra, a nossa igreja, fica à vontade, tá certo? Vai aparecer aí na sua tela, vai cantar um louvor muito legal e você tem agora a oportunidade de ofertar ao Senhor. Deus abençoe. A ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Ó meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. Ó meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. A ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Ó meu Deus, em ti
Amém, crianças? Agora nós vamos fazer o versículo. Vamos lá? Anuncie o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16, 15. Glória a Deus. Hoje o versículo está bem curtinho, né, tia Luciana? Tá. Fácil de gravar, né? Tá. Anunciem o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16, 15. Essa é fácil, né, tia Essa é Luciana? fácil, né? Glórias a Deus. Isso, muito lindo também. Agora, crianças, nós vamos ouvir uma história muito linda que o tio Anderson vai contar para vocês, né, tio Anderson? Isso aí, vamos lá então, Vamos né? lá. Muito bem, crianças, agora vocês estão aqui com o tio Anderson e vocês já viram que eu estou aqui com 2 convidados, né? Então lá veio o tio Anderson de novo com seus bonequinhos. Daqui a pouco eu vou dizer para vocês quem são esses meus 2 convidados aqui, esses 2 bonequinhos, tá certo? Mas antes eu queria falar para vocês o seguinte: vocês perceberam, né, como a tia falou, que a gente está na lição 12 e que nossa revista já está quase acabando. Então a gente já está chegando no final de mais um trimestre e hoje, como você já deve ter visto aí, né, muitos de vocês já fizeram a lição, já mandaram para a gente está falando sobre Ananias. Vamos falar, aliás, sobre Ananias, que foi um herói evangelista. Bom, crianças, estamos chegando ao final e o último herói eu vou deixar para a semana que vem. A próxima tia vai falar desse herói que é o maior de todos. Mas antes, eu vou falar sobre Ananias, que é o nosso herói evangelista de hoje. Crianças, muitos de vocês já conhecem. Esse aqui, ó, é o nosso Ananias de hoje. Então, Ananias, ele vivia, crianças, numa cidade chamada Damasco. Bom, quando a gente fala em Damasco, a gente lembra de outro personagem, que foi Paulo, que antes dele se converter, antes de o Senhor Jesus aparecer para ele se chamava o quê? Antes de ser Paulo, ele se chamava... Coloca lá no chat que eu vou acompanhar, tá certo? Quero ver lá. Isso é rapidinho, você faz, tá? Faz e volta para cá. E acompanha aqui. Bom, antes de ser Paulo, ele se chamava... É o que vocês escreveram, eu tenho certeza que todo mundo sabe. Pois é, só, crianças, que Paulo, ele não era um camarada muito legal naquela época, antes de o Senhor Jesus aparecer para ele e converter o coração dele. Aliás, ele era uma pessoa muito má, porque ele perseguia o povo de Deus, ele ajudava a prender, a matar os crentes naquela época. Então, vocês imaginam o medo que os servos de Deus tinha dele. Não é medo de Paulo em si, né? É medo da perseguição, que todos nós, às vezes, a gente tem medo, né? Isso é normal. Só que a igreja não parava de pregar o evangelho por causa do medo. E é isso que é importante. Daqui a pouco eu falo para vocês. Pois é, a fama de Paulo, ela começou a se espalhar, porque ele estava muito empenhado, ele estava muito decidido a perseguir e a matar os cristãos. Bom, aí... Como o Senhor tinha um plano maravilhoso na vida dele, inclusive Paulo depois foi o maior pregador que já pisou nessa terra, como o Senhor tinha um projeto na vida dele, ele usou Ananias, um herói evangelista. Crianças, hoje a gente fala muito fácil, né? O Senhor falou com Ananias, Ananias foi lá orar por Paulo. Não é assim que aconteceu? Eu vou explicar direitinho, mas naquela época não era fácil sim, crianças. Sabe por quê? Era muita ameaça, era ameaça de morte, era ameaça de você ser preso, nunca mais sair da prisão, perseguição a você, a sua família. Então não era fácil, tá certo? Às vezes a gente aqui falando, parece ser facinho, mas na época, quando o Senhor falou com Ananias, olha, ele tinha que ter um coração muito corajoso, um coração muito aberto para pregar e falar da palavra de Deus. Senão ele não tinha feito isso não. Bom, Ananias morava em Damasco e Saulo estava indo para Damasco. Eu já até falei o nome, né? Saulo, antes de ser Paulo, que vocês já escreveram aí no chat. Aí, crianças, o Senhor falou com Ananias, olha, vai lá pregar para Saulo, que agora ele vai se chamar Paulo e eu tenho uma grande obra na vida dele. Crianças, Ananias podia ter falado assim, Senhor, olha,
eu amo o Senhor, eu prego a palavra do Senhor aqui na minha cidade, em Damasco, eu falo para o meu vizinho, eu abro a minha boca e falo assim, ó, vocês precisam de se arrepender, precisam de se converter a Deus. Então, Senhor, eu já faço isso tudo. Agora, e lá no caminho, na estrada que vem para cá, para Damasco, e encontrar com Paulo, né, e falar com ele, não, isso não dá para mim não, Senhor, não dá não, é muito difícil. Ananias podia ter feito isso. E, entre aspas, né, ele não estava tão errado, só que tem um problema. Ele escolheu obedecer ao Senhor, ele escolheu fazer a vontade do Senhor. Glórias a Deus por isso, crianças. E aí que eu vou chegar nesse ponto depois. Será que a gente está escolhendo fazer a vontade de Deus, do Senhor, em todas as nossas vidas, em todos os nossos atos, todos os momentos? E às vezes não é fácil não, tá? Olha esse momento aí que Ananias estava. Então, ele decidiu obedecer ao Senhor, eis-me aqui, eu vou lá, mesmo Paulo, né, que era Saulo, sendo um homem perigoso, mas como o Senhor mandou, eu vou lá orar por ele, eu vou lá ensinar o evangelho para ele, eu vou lá curar porque ele estava cego, eu vou fazer a vontade do Senhor. Crianças, por isso, Ananias, ele entra na nossa história de hoje como um herói evangelista. Eu já falei para vocês nas outras aulas que eu dei, que para mim herói não é aquela pessoa que usa capa, que usa máscara, que sai voando. Esse herói não existe não, crianças. O verdadeiro herói é aquele que ouve a palavra do Senhor e obedece. Esse é o verdadeiro herói. Sabe por quê? Para obedecer a palavra de Deus tem que ter muita coragem, crianças. Para obedecer a palavra de Deus tem que amar muito a palavra e o evangelho do Senhor. Então, Ananias, ele não se preocupou com a sua vida. Ele colocou a sua vida diante do Senhor, entregou ao Senhor e fez a vontade dele. Aí, como eu disse, eu pergunto para vocês, será que lá na escola, na casa de vocês, nas brincadeiras, vocês estão se lembrando de honrar a Deus e fazer a vontade de Deus em tudo? Será que amanhã vocês também podem ser chamados de um herói pelo Senhor? Olha, os primários, primário tal, aquele outro primário assim, ele é um herói, ela é um herói, uma heroína. Será que vocês vão ser lembrados assim? Tio Anderson, mas como é que eu vou ser lembrado? Fazendo a vontade do Senhor. Por exemplo, não desobedecendo aos pais, né? Porque tem crianças que desobedecem os pais. Tem crianças que dão má resposta aos pais, né? Tem crianças que pensam coisas erradas. Tem crianças que vê coisas erradas pelo celular, pela televisão. Então, crianças, isso tudo vocês precisam de evitar. Tem que colocar diante do Senhor. Senhor, muitas vezes eu vejo isso, mas isso não é certo. Senhor, muitas vezes eu quero falar isso, mas isso não é certo. Me ajuda. Aí sim vocês vão ser um herói. Sabe por quê? Porque as crianças aí do mundo, elas não têm esse controle. Elas não têm essa coragem de negar a si mesmo, de fazer a vontade do Senhor. Mas vocês, eu sei que vocês têm. E por isso vocês vão ser contados como herói. Aí, crianças, vejam só. Nós temos aqui Ananias e Paulo. Ananias, ele se colocou diante do Senhor Deus, e o Senhor Deus, mesmo usando ele, poupou a vida dele, né? Porque Paulo ainda podia ser um homem perigoso, podia fazer algum mal para ele, mas Deus converteu o coração de Paulo, e Ananias foi lá e conseguiu pregar, e não aconteceu nada com ele, depois ele continuou falando da palavra do Senhor. Só, crianças, que Deus é tão maravilhoso, que na semana que vem vocês vão aprender mais sobre esse nosso último herói, que você já deve saber na revista, que Deus, ele amou tanto você e eu, a tia Luciana, as outras tias, que ele mandou o seu filho, o maior dos heróis, o seu filho, para pregar a palavra do Senhor Deus, igual Ananias pregava. O Senhor Deus mandou Jesus para pregar, só que Deus poupou Ananias, não é verdade? Porque Ananias, no final das contas, Deus ainda teve misericórdia e poupou a vida dele. Mas Deus não poupou a vida do seu filho. Sabe por quê, crianças? Porque se Ananias tivesse morrido, eu e você não ia acontecer nada. Mas Deus, ele não poupou o seu único filho, Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus precisava de morrer. Ele teve que morrer para perdoar o meu e os seus pecados.
Porque se não fosse assim, se Deus tivesse poupado Jesus, como ele poupou Ananias da morte, eu não estaria aqui pregando hoje para você, e nem você que está aí assistindo na sua casa ou em outro lugar, você não estaria assistindo essa aulinha. Simplesmente, crianças, a gente já estava condenado. Então vocês estão entendendo por que a gente fala tanto de Jesus? Porque a gente ama tanto o Senhor Jesus? Porque olha o sacrifício que ele fez junto com o Pai, com Deus. Eles entraram no acordo. Olha, eu quero poupar o homem, mas alguém tem que morrer. Mas não adianta Ananias morrer, não adianta Paulo morrer, não vai salvar ninguém. Mas Jesus, o único filho, aquele que não tem pecado, ele morreu para você ter a vida, para eu ter a vida. E assim, por isso que nós precisamos, crianças, obedecer e louvar esse Deus tão maravilhoso, por essa graça, por esse presente de ter dado Jesus por nós. Amém, crianças? Então, crianças, por isso que a gente a cada dia deve honrar o Senhor de todo o nosso coração. Devemos fazer como Ananias, devemos ser evangelista, gritar para todo mundo, pregar na casa de Deus, pregar a salvação, pregar aqui na igreja a libertação, a salvação, assim como Ananias fez, e salvar muitas vidas, tirar muitas vidas da perdição. Amém? Deus abençoe vocês, essa é a nossa aula, tá certo? Vou chamar a tia Luciana para cá, para a gente encerrar. Ela tem um recadinho para vocês, tá certo? Então, vem para cá, tia Luciana, de novo. Ei, crianças, voltei. Glória a Deus. Viram a história? Que história linda, né? Que fala do herói Ananias, né? Que o tio Verdade. Anderson contou para vocês. Que esse herói, ele pregava, ele falava do amor de Jesus para salvar pessoas, para o evangelho, né, tio Anderson? Verdade, tia Luciana. E para vocês sempre lembrar, crianças, que nós precisamos pregar o evangelho, falar do amor de Jesus para as pessoas. Eu e o tio Anderson, nós preparamos uma lembrancinha para vocês. Glória E a vocês Deus. vão pegar aqui na igreja com a gente, né, tio Anderson? Isso, aí pode procurar a tia Luciana, o tio Anderson, a gente vai estar entregando a lembrancinha. E é surpresa, né, tia É Luciana? surpresa. Então tá certo. Então vocês procurem a gente para saber, só falar, tio, a lembrancinha, tia, a lembrancinha. Crianças, e para que vocês lembrem ainda mais que nós precisamos evangelizar Verdade. vidas, Isso aí. as vidas que a gente está falando aqui, pode ser um coleguinha de Isso, escola, pode muito ser bem. um vizinho, Alguém né? que tá perto, Isso. né? Quantas crianças tem aí, né, que não estão indo para a igreja, né, Verdade. tio Anderson? Agora E que pelo precisa. WhatsApp, né, tia Luciana, também, Sim. que não estão indo, é verdade, ó. Quantas coleguinhas, né, tia, que você falou, né, que não tá indo na igreja, né? Isso. E a gente pode alcançar, às vezes você não pode ir na casa dele, porque ele mora um pouquinho mais longe, né? O Verdade. que a gente pode fazer? Compartilhar os vídeos Pronto, da isso aí. EBD. Isso tudo é evangelizar, né, tio Verdade, Anderson? pregar É a palavra. falar do amor de Jesus para outras aí. pessoas, para outros coleguinhas, outros amiguinhos. Se a gente E parar para pensar, tia Luciana, desculpa te interromper, tá até mais fácil hoje, né? sim, Porque você pode mandar por WhatsApp, você pode até pedir a mamãe para ajudar, né? Quem não consegue, você pode compartilhar, igual a tia falou, o vídeo. Então, gente, hoje a gente pode pregar de todas as formas a palavra do Senhor, né, tia isso. Luciana? E na lembrancinha vai estar escrito esse versículo: anuncie o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16:15. Glória a Deus. Amém? Amém, tio Anderson? Amém, tia Luciana. Então, combinado, hein? Lembrancinha com o versículo. E a tia Luciana falou aqui, é para lembrar de evangelizar, tá certo? Assim como fez Ananias. Lembra de Ananias, se ele não teve medo. Podemos orar então, tia, para encerrar? Sim, podemos. Glória a Deus por essa aula, glória a Deus por você que está assistindo. Crianças, Deus abençoe muito vocês, tá? Os tios aqui dos primários amam vocês demais, tá certo? E Deus abençoe vocês, tá certo? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, te agradecemos por essa aula. Glórias a Deus, Senhor, por cada criança, por cada lar. E, Senhor, que nesse dia, que nesse domingo, o Senhor continue com a tua bênção, com a tua graça maravilhosa, Senhor, sobre cada família, sobre cada criança, Senhor. Que essa palavra fique em nossos corações. É o que nós oramos assim, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, crianças. Amém. Paz do Senhor.